Olá, eu sou Karine Luza, psicóloga especialista em relacionamentos e família. Antes de eu falar sobre o feitiço que virou contra o feiticeiro nessa traição, se inscreve no meu canal, deixa o seu like para o algoritmo identificar que isso é legal para você, deixa seu comentário e não esquece de ativar o sininho para receber sempre todos os meus conteúdos. E agora sim, eu vou contar o caso da Betina para vocês. E quando a traição se torna um contra o traidor. Muitas pessoas acabam traindo. Se você assistir os meus vídeos aqui, você vai ver que a traição tem muito a ver com o sintoma do relacionamento. Porém, hoje eu quero trazer para você um caso que é real e que acontece com muitas pessoas. De quando a pessoa busca a traição como não sendo um sintoma do relacionamento, mas como um sintoma individual, de dependência emocional, de dificuldade de lidar com seus conflitos, e isso acaba se tornando uma avalanche. Como dizem no ditado popular, o feitiço vira contra o feiticeiro. Então eu vou trazer um caso, um estudo de caso aqui para vocês. Esse caso é de uma mulher, a gente vai chamar ela de Betina, é um nome fictício, ok? Essa pessoa, casada, com 4 filhos, com um homem provedor, com um homem de família, um cara muito trabalhador, estudado e que sim, permitia para ela uma vida muito confortável. A Betina trabalhava em um determinado local que a gente vai dizer aqui que é em um mercado. A Betina trabalhava em um mercado e acabou ali se envolvendo com o chefe. Esse mercado muito grande tinha uma equipe que a Betina gerenciava. A equipe começou a perceber algo de estranho, até que isso chegou na esposa do chefe. Quando a esposa descobriu, a esposa começou a chamar amigas, contar para várias pessoas, até que realmente a esposa teve certeza que a Betina e o chefe estavam tendo um caso. Disso tudo, acabou que a Betina procurou terapia, porque ela não sabia o que fazer com essa situação. Uma vez que ela era casada, tinha 4 filhos e o marido era um bom marido. Então, na terapia, a gente identificou tudo que existia dentro dessa relação. E a Betina falou que no passado ela tinha algumas mágoas com o marido que não eram vinculadas à traição. Algumas mágoas de situações relacionais não resolvidas. E que ela acredita que essas mágoas a tenham levado o encontro a ficar com o chefe. E que o chefe tinha aquilo que faltava no marido, como se fosse uma complementariedade. Existe X características no esposo, X características no amante. Eu junto os dois e a gente vive feliz. A Betina se parecia assim uma mulher muito iludida, muito romântica, que eu costumo dizer para os meus pacientes que é como se a pessoa vivesse no mundo do algodão doce, onde tudo é perfeito, onde tudo é maravilhoso, muito saboroso, mas que essa não é a vida real. E eu percebia na Betina uma ilusão de que ela poderia manter esses 2 relacionamentos e inclusive ela achava que existia uma possibilidade de ambos aceitarem isso. Então acabou que no decorrer a situação ficando muito grave ali com o chefe, com a esposa do chefe, e o marido veio a saber dessa traição. Ao saber dessa traição, o marido, óbvio, reagiu de maneira muito raivosa, ficou muito nervoso, e eu consegui fazer com que ele desse uma acalmada e entendesse que ela é mãe dos filhos dele e que nesse momento ele precisaria preservar ela. Resultado disso tudo, que é o que eu quero trazer para vocês, a Betina acabou achando que o amante ia lutar por ela e o marido também. Que o marido, mesmo tendo sido traído, por todo o amor que ele sentia, ele ia passar por cima disso. Só que isso, minha gente, é uma coisa que acontece lá nas novelas mexicanas. Que na vida real, a gente não consegue prever o que o outro vai fazer. E que nem sempre o amor determina que alguém vai permanecer contigo. O amor, ele não é determinante para que alguém supere uma traição. Para que alguém supere uma traição, precisa sim existir algo lógico. Essa pessoa precisa compreender os porquês, esses porquês fazerem sentido. E aí sim olhar para isso e dizer não. Apesar disso tudo, eu consigo te perdoar e eu quero seguir a nossa relação. E nós não podemos fazer com que obrigar alguém a querer seguir um relacionamento uma vez que essa pessoa se sentiu traída. E outra coisa que acontece também, a pessoa descobre a traição, ela fica muito raivosa e aquele que traiu parece que quer que magicamente essa pessoa deixe de sentir o que está sentindo. Que essa pessoa simplesmente esqueça. É muito normal a gente escutar, poxa, mas nesse caso, por que ele não supera isso? Eu tô falando que eu amo ele. Ah, é um caso. Gente, pasmem, tá? Essa pessoa disse pra mim que tinha certeza que queria ficar com o amante, tava organizando toda a vida dela pra ficar com o amante e só não queria, na verdade, perder o que existia de confortável nessa relação com o esposo. Então, quando houve a separação e que o amante não tomou partido, a Betina começou
a dizer pra mim que ela amava o marido. E eu identifiquei que ela não amava esse marido. Então, vamos voltar. Ela queria obrigar o marido a perdoar ela e achava um absurdo os excessos de raiva dele. Que eram excessos de raiva com palavras, fazendo algumas piadas, sendo inconveniente em algumas colocações e tal, já que uma vez que ela decidiu permanecer dentro do lar, ficar no mesmo ambiente que ele. Então, nesse cotidiano, acabaram acontecendo essas agressões verbais, algumas, vamos chamar de abusos por parte dele. E eu tentei mostrar que ela tinha dois caminhos, que um era permanecer nessa situação até definir o que eles iriam fazer e aceitar que ele tem um processo de luto para entender essa traição, ou então se retirar por um tempo e deixar ele viver isso e ela ir viver na vida dela, dando um tempo para ver o que ia acontecer. Eles optaram em permanecer no mesmo lar, só que isso virou algo catastrófico, porque ela se colocou numa posição de vítima e ele se colocou numa posição de agressor. Ele começou a querer que essa mulher ficasse submissa a ele, já que ela tinha traído. E ela não conseguia entender que precisava respeitar o tempo dele, porque ela ficava o tempo todo pedindo para ele perdoar, o tempo todo rastejando, e isso foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí o que aconteceu? O amante nessa história acabou se eximindo. Ele decidiu que não queria participar dessa confusão e abandonou o caso. Ele deixou muito claro que ele não ia viver isso agora, que ele ia cuidar da vida dele, e ele se retirou. O que eu verifico disso tudo? Quando uma pessoa procura uma traição por um sintoma individual e que não é do relacionamento, que é a minha análise dessa situação, ela buscou porque se sentia carente nessa relação e ela foi suprir essa carência. Porém, ela nunca havia sentado com o esposo e dito, olha, eu gosto de falar sobre o meu trabalho, eu quero que você me escute. Isso não acontecia nesse relacionamento. E ele vivia as coisas de trabalho dele, trazia para ela e ela não falava sobre o trabalho dela. Acabou que não fazia sentido mesmo. E no chefe, ela encontrou a possibilidade de poder falar do trabalho, falar tudo o que acontecia e da vida dela, inclusive reclamar do marido e da exaustão com a criação de 4 filhos, de uma forma que ela se sentia complementar. Porém, a Bettina não percebia que com o chefe eram momentos. Não existia um cotidiano, não existia uma rotina. E ele, super apaixonado por ela, falava em assumir os filhos, falava em fazer qualquer coisa para ficar com ela. Então ela criou uma ilusão de que ele sim ia fazer. E dentro dessa carência que ela possui, dentro dessa dependência emocional, ela acreditou que se tudo desse errado de um lado, ela teria o outro. Porém, o feitiço virou contra o feiticeiro porque hoje ela está sem ninguém. Nenhum dos dois quer ficar com ela. E ela percebeu que essa carência faz com que ela não consiga ficar sozinha. Existe um sofrimento intenso ali que não é pela perda nem do marido e nem do amante e que eu acredito que essa pessoa não ama nenhum dos dois, que o problema dela é com ela mesma, que é um problema de falta de amor próprio, onde ela não conseguiu se entender, se priorizar, se colocar num papel de quem identifica as suas necessidades, identifica aquilo que precisa no dia a dia e acabou projetando nos parceiros a sua felicidade. Ela achou que um desses homens ia transformar ela magicamente em uma princesa e que ela ia ser muito feliz. Só que quando a realidade bateu na porta, a Bettina não soube como agir. Hoje a Bettina está extremamente desestabilizada, sozinha, com problemas financeiros. Os amigos que antes apoiavam, inclusive, a traição, desapareceram. Não possui ninguém da família. A família dela virou as costas. O pai dela não quer saber da situação. A mãe dela se recusa a entender isso. Então, assim, hoje a Bettina, ela percebeu que a traição foi algo por não ter se conhecido, não ter feito um processo de empoderamento, de autoconhecimento. E essa traição levou a ela a perder toda uma história que ela havia construído na família. Esse marido, de fato, não é um marido tóxico, não é um marido abusivo. Porém, hoje, com toda a raiva que ele está sentindo, por justamente ela nunca ter conversado, por justamente ela nunca ter tentado um diálogo, faz com que ele, sim, hoje, seja verbalmente agressivo, esteja fazendo uma certa chantagem, colocando ela numa posição de submissão, o que só piora a situação de saúde mental. Mas a Bettina não quer se retirar do lar. Ela acredita que ele tenha que sair. E eu acredito que sim, que numa separação, quem vai ficar com os filhos deve permanecer na casa e o outro deve sair do lar. Só que nesse momento a Bettina não tem condições de cuidar dos filhos. Quem está cuidando das 4 crianças é o esposo, são os avós materno e paterno se dividindo, porque agora seria o momento da Bettina olhar para a saúde mental dela, poder ir para um lar que seja adequado, que não tenha essa toxicidade toda, para poder organizar a mente dela, permanecer em terapia. Então o que eu quero trazer para vocês isso? É que quando você se vê flertando com alguém, indo para direcionamentos de uma traição, você precisa se questionar. A gente tem muito tempo para se arrepender do ato.
Você entra em contato por telefone, por mensagem, aí você marca um encontro, você sai para buscar essa pessoa, se encontrar com essa pessoa, você vai para um lugar com essa pessoa, você transa com essa pessoa. Então, assim, você tem umas 6, 7 oportunidades de se arrepender. É errado? Não sei. Se é certo ou errado a traição, não vou dizer isso para vocês. O que eu quero deixar claro aqui é que na hora que você for buscar uma outra pessoa, você precisa analisar o porquê que você está fazendo isso. É um sintoma da relação? Antes de buscar a traição como um escape, tenta ver se tem algo para resolver nesse relacionamento. É falta de amor? O que a gente vai fazer com essa falta de amor? Porque sempre que você buscar uma outra pessoa, existe um sintoma. É como se fosse uma forma de você entender a sua relação ou o seu ato consigo mesma. Se você está buscando a traição porque o teu cônjuge não te preenche, tenta entender o que falta nele. Ou se é algo que na verdade não falta nele, mas está faltando em você. E que você está achando que essa outra pessoa vai preencher. Porque, infelizmente, se for algo com você, você vai passar uma vida inteira buscando pessoas que venham a preencher aquilo que está te faltando. Quando, na verdade, a única pessoa responsável por se satisfazer integralmente é você. Com os teus objetivos de vida, cuidando da tua saúde mental, buscando teu empoderamento, buscando teu autoconhecimento. Então, entenda, a traição sempre será um sintoma. Ou do relacionamento daquilo que você precisa melhorar, ou um sintoma individual daquilo que está faltando dentro de você e que você precisa curar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você consiga analisar suas atitudes a partir do estudo de caso da Betina. Não deixa de se inscrever no canal, tem muitos vídeos falando sobre casos e quem sabe você se identifica e resolve o seu problema simplesmente assistindo um vídeo aqui do YouTube.